Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica, uma aula relacionada a instalações elétricas com conexões inadequadas e sobrecarga. Essa aula, na verdade, ela foi montada para explicar uma dúvida de um aluno inscrito no canal da Universidade da Elétrica, que ele perguntou como que ocorre o aquecimento, o que provoca esse aquecimento em uma emenda inadequada e em um condutor. Então, essa aula foi montada com o objetivo de responder essa pergunta desse assinante do meu canal, desse inscrito do meu canal, canal da Universidade da Elétrica. Então, vamos mostrar para vocês todos o que provoca o aquecimento nas conexões inadequadas e nos condutores, provocando assim a sobrecarga nos condutores. Bom, pessoal, então o foco da aula é tratar um pouquinho das instalações elétricas com conexões inadequadas e a existência da sobrecarga em instalações elétricas. Explicar por que isso ocorre. Você que é eletricista, você que é engenheiro, você que é eletrotécnico, às vezes as pessoas perguntam ou podem perguntar para vocês por que uma conexão inadequada ela provoca aquecimento, né? Então é importante o profissional ter esse conhecimento, né, para esclarecer para as pessoas, para mostrar, né, que o conhecimento ele é muito importante. Então a aula visa mostrar para vocês por que isso ocorre. Primeiramente, pessoal, vamos falar um pouquinho das conexões nas instalações elétricas com conexões inadequadas. O mau contato, pessoal, todos vocês já sabem que o mau contato ele é um inimigo silencioso. Por que o mau contato é um inimigo silencioso? Porque ele não produz sobrecarga de corrente, né? E, consequentemente, se ele não produz sobrecarga, ele não desarma disjuntores, ele não desarma fusíveis. Então, veja vocês, o mau contato ele não produz sobrecarga, mas ele vai produzir, que eu vou mostrar para vocês, pontos de aquecimento, né? Então vamos entender esse mecanismo. Então, o mau contato ele é um inimigo silencioso. Você faz uma instalação elétrica, uma conexão elétrica inadequada, né? Isso não vai desarmar o seu disjuntor, né? Por quê? Porque você não está tendo uma sobrecarga, mas você vai ter um ponto de aquecimento que num futuro, né, pode trazer, né, danos maiores. Então, em instalações elétricas sem revisão, a detecção sempre vai ocorrer quando o pior caso acontece. Quando é que o pior caso acontece? É quando você solta uma conexão, tem um curto-circuito, né? Que esse curto-circuito pode levar a um risco de incêndio, né? Então, essa imagem eu trago aqui para vocês um exemplo de uma conexão, né? Uma conexão frouxa, né? Onde aqui tem uma conexão ok e aqui eu tenho uma conexão já em estágio de oxidação. Por que isso acontece? Isso não vai provocar sobrecarga, mas eu tenho como fazer a identificação disso. Por exemplo, a termografia me permite avaliar que esse ponto aqui, com certeza, ele está, né, com um aquecimento acima do normal se eu comparar com esse ponto aqui. Então, vamos continuando aí para que vocês tenham um entendimento disso. Então, o mau contato é um inimigo silencioso, né? Ele não vai desarmar o disjuntor. Só quando acontecer o pior caso, né? Se essa conexão aqui quebra, solta, bate aqui no barramento e provoca um curto-circuito. Bom, antes da gente ter um entendimento, eu gostaria de mostrar para vocês 4 equações
já comentado em algumas aulas, agora eu quero aplicar essas equações. Eu vou dizer para vocês, e vocês sabem, na verdade, que a resistividade de um condutor metálico, ela quase sempre, essa resistividade, ela cresce com o aumento da temperatura, onde essa resistividade ela é em função da temperatura. Ela é dada por ρ em função da temperatura igual a ρ0, que é a resistividade do metal à temperatura, por exemplo, de 30 graus, ambiente, que multiplica 1 mais alfa T menos T0, onde alfa é o coeficiente de temperatura daquele condutor, daquele metal. T menos T0 é a diferença entre a temperatura inicial menos a temperatura final menos a temperatura inicial. Alfa, então, é o coeficiente de temperatura. Se a minha resistividade aumenta com a temperatura, a resistência também aumenta com a temperatura, onde ela pode ser dada R0, que é a resistência à temperatura T0, que multiplica 1 mais alfa T menos T0, onde T0 vai indicar a resistência naquela temperatura inicial. Então, veja vocês que eu tenho que a minha resistividade aumenta com a temperatura, logo a minha resistência vai aumentar com a temperatura. Se a resistência de um material aumenta, de um condutor, aumenta com a temperatura, o que isso significa? Significa o seguinte, que a potência dissipada, o que é a potência dissipada? É a resistência vezes a corrente que circula nesse condutor ao quadrado. Ou essa potência dissipada pode ser dada pela tensão aplicada naquele material condutor ao quadrado, dividido pela resistência do material. Como a resistência do material quase sempre vai aumentar com o aumento da temperatura, se a resistência aumenta, o que vai acontecer com a potência dissipada? A potência dissipada vai aumentar. A potência dissipada, pessoal, ela é medida em watts, né? Então, a potência dissipada é medida em watts. Está aqui. Bom, outra equação muito importante, né, é a resistência do condutor, que é dada pela segunda lei de Ohm, que é o quê? O que vem a ser a resistência de um condutor? É a resistividade do condutor, representada por ρ, vezes o comprimento do condutor, dividido pela seção transversal do condutor. Então, veja você, quando você diminui a seção transversal do condutor, veja o que acontece pela segunda lei de Ohm. A resistência aumenta. Se a resistência aumenta, você vai ter aumento da potência dissipada para uma mesma corrente, né? Então, veja você, já vamos começar a associar essas equações para que possamos explicar por que acontece o mau contato e por que ocorre a sobrecarga. Então, essas equações em mente de vocês, muito importantes, porque é através delas que nós vamos fazer a explicação do mau contato e também explicar a questão da sobrecarga. Essa tabela, vocês podem observar que ela apresenta as características dos principais condutores a temperatura de 30 graus. Então, tem o alumínio, a resistividade do alumínio, o cobre, a resistividade do cobre, e aqui também o coeficiente de temperatura de cada um desses materiais. Bom, então aqui, lembramos, vamos resumir esse ponto aqui. A resistência aumenta com o aumento da temperatura. Se a resistência aumenta com o aumento da temperatura, provavelmente e com certeza, a potência dissipada medida em watts vai aumentar também. Bom, agora continuando aqui,
em relação às instalações elétricas com conexões inadequadas. O mau contato nos circuitos elétricos, eles podem ser provocados, eles podem ocorrer em qualquer ponto da sua instalação onde haja uma junção entre dois conectores. Por exemplo, as emendas entre fios, interruptores, tomadas, soquetes de lâmpadas, se tiver com mau contato, né? Então, ali é que eu tenho umas conexões. Um barramento, parafuso que aperta o condutor no barramento, né? O mau contato, ele é provocado por uma fixação ou uma conexão inadequada. Então, essas duas fotos, essa primeira foto, mostra uma emenda inadequada. Essa emenda inadequada, vocês vão ver que vai provocar aquecimento. Por quê? Porque a resistência nesse ponto de contato, ela vai aumentar. Eu vou mostrar para vocês por que ela aumenta. Da mesma forma que uma emenda inadequada num chuveiro elétrico, podem vocês observarem aí. Inclusive tem aquela aula lá de como elaborar uma emenda, né? Vocês podem até consultar lá no canal da Universidade da Elétrica, no nosso canal aí, no canal de vocês. Então, olha só a emenda, a conexão inadequada, conexão inadequada, conexão inadequada. E o que isso pode provocar? É algo silencioso, porque isso aqui não vai desarmar o seu disjuntor em um primeiro momento. Você vai só detectar isso quando acontecer o pior caso. Então, veja vocês, vamos imaginar aqui. Os metais, né, eles reagem com oxigênio, o O2, né? Por quê? Esse oxigênio, ele penetra com facilidade nas emendas e nas conexões frouxas. Então, é natural, com o tempo, se a sua conexão estiver muito frouxa, o oxigênio, ele penetra nessas emendas e formam ali, pessoal, óxidos que a gente chama de ferrugens. Que essas ferrugens, elas depositam na superfície. Então, elas vão depositar ali formando uma crosta na superfície. Isso é provocado em função do mau contato. Então, o que ocorre? O oxigênio, ele penetra, né? Ele penetra dentro das conexões frouxas, das emendas frouxas, reage com o metal naquele ponto e forma ali naquele ponto óxidos, que são as ferrugens. E é muito importante ressaltar também que isso é uma reação química. E as reações químicas, elas são aumentadas com a elevação da temperatura. Então, à medida que a temperatura aumenta, as reações químicas também aumentam. E como nós vimos anteriormente, se a temperatura no ponto de conexão aumenta, isso significa que a resistência daquele contato também aumenta. Se aquela resistência do contato aumenta, a potência dissipada naquele contato também aumenta. A corrosão, em geral, ela é provocada pelo oxigênio. Então, os metais, eles têm uma capacidade de oxidação bem maior do que o oxigênio. Sendo assim, o que vai ocorrer? Os metais tendem a perder elétrons para o oxigênio presente no ar atmosférico. Isso vai provocar a formação de óxidos, né? Que são ferrugens que são formadas pelo mau contato, pela emenda mal elaborada, né? Onde o oxigênio penetra ali e forma essa ferrugem. E essa ferrugem, esse óxido é constituído de um material não condutor. Então, esses óxidos são isolantes. Então, eles vão produzir o aumento da resistência de contato.
Então, os óxidos, que são as ferrugens, eles são isolantes. Então, fica aquela crosta ali na conexão, que são materiais não isolantes. Se eles não são isolantes, eles têm uma resistência maior, né? Então, você tem, em função do mau contato, um aumento da resistência naquele ponto de contato. Se essa resistência aumenta, vai aumentar a potência dissipada naquele ponto, né? E todo o processo, ele é um círculo vicioso. A temperatura eleva e eleva a oxidação. Então, a temperatura vai elevando, eleva a oxidação, elevando a oxidação, vai aumentar a resistência naquele contato, aumentando a resistência no contato em função da penetração do oxigênio, você aumenta a potência dissipada. E aí sim, né, visualmente é possível, né? Mas quando você vê a oxidação numa emenda visualmente, isso significa que ela já está em estágio avançado. Agora, você pode prevenir isso fazendo uma imagem termográfica, onde vai mostrar pontos de aquecimento. Aqui eu trago uma imagem onde vocês podem observar a oxidação devido ao mau contato. Olha, o condutor já está com um processo avançado, um aquecimento intenso nos seus terminais, assim como a conexão aqui presente. Então, agora, vocês já sabem que uma conexão inadequada, o oxigênio penetra, reage, vai ter uma reação química, o metal vai perder elétrons, vai formar naquela conexão uma ferrugem, que são óxidos, e essa ferrugem é de material não isolante, um material isolante, que aumenta a resistência do contato. Bom, agora eu trago aqui para vocês um exemplo, inclusive esse exemplo ele foi cedido pela IPT Engenharia em uma das suas inspeções elétricas em um determinado local, onde eu tenho uma imagem termográfica. Eu vou aqui claramente mostrar alguns detalhes aqui. Vamos aqui embaixo, por exemplo, onde vocês estão vendo a corrente. O disjuntor de entrada, que é esse disjuntor aqui, ele tem uma capacidade de 225 amperes. E o condutor também suporta essa corrente. Se vocês olharem bem aqui embaixo, corrente na fase 1, na medição ela variou de 7,35 a 31. Na fase 3, né, ela variou de 16 a 31. Na fase 2, de 8 a 16. Então, se vocês observarem, né, o ponto mais quente aqui é o ponto 1, que é esse pontinho aqui. Aí vocês observam e podem questionar, poxa, mas está aquecendo e não tem sobrecarga. Não existe sobrecarga. O que existe é um mau contato, que a termografia apontou esse mau contato. Está aqui, olha. Nesse ponto, mau contato ainda no ponto 1, que é esse ponto aqui onde eu marquei para vocês, olha, em vermelho. Por quê? Devido ao mau contato, a reação com oxigênio, né, provoca depósito de óxidos, são ferrugens, aumenta a resistência de contato, aumentando a resistência de contato. Você aumenta a potência dissipada, que é medida em watts, né? Aumentando essa potência dissipada, esse ponto aí vai ficar incandescente. E, obviamente, chegando aqui, olhando visualmente nesse disjuntor, você não vê esse aquecimento. Essa imagem termográfica permite avaliar e mostrar que essa imagem, esse ponto de aquecimento, ele é produzido por um mau contato. Aí o que eu tenho que fazer? Ir lá e apertar o parafuso que prende o disjuntor. Bom, e agora, e a sobrecarga? Agora vamos mudar. Mau contato, agora vamos para a sobrecarga.
A sobrecarga, pessoal, ela ocorre às vezes quando você tem a seção dos condutores elétricos e você encontra uma instalação elétrica com a seção do condutor inadequada. Por exemplo, você pega um chuveiro e ligado ao chuveiro você tem um condutor de 2,5 milímetros quadrados de seção. E esse chuveiro é de 6.500 watts. Né? Ele vai dar uma corrente próxima aí de 30 amperes. O condutor de 2,5 não suporta 30 amperes. Então, aí você vai sobrecarregar aquele condutor. Né? Então, na sobrecarga, a corrente no condutor ela é superior à sua sobrecarga. Se a corrente no condutor é superior à sua capacidade normal, a temperatura desse condutor vai elevar. Por quê? Porque esse condutor tem uma seção inadequada. Se ele tem uma seção inadequada para aquela corrente, e nós vimos na segunda lei de Ohm que a resistência é a resistividade vezes o comprimento do condutor dividido pela seção do condutor, se a seção do condutor é menor do que deveria ser, o que acontece com a resistência? A resistência aumenta. Se a resistência aumenta, obviamente você vai ter uma queda de tensão maior, mas você vai ter principalmente uma dissipação maior de potência. Por quê? Porque você tem uma resistência maior. A potência dissipada, medida em watts, RI ao quadrado. Então, a resistência e a resistividade, elas vão aumentar com a temperatura. Né? O condutor, ele vai desgastar, né? E pode provocar curto-circuito com o tempo. Né? Não pode ser que não seja na hora. Isso vai durando tempo, né? E reações químicas vão ocorrendo. Né? Ainda mais se você tiver esse condutor com seção inadequada e também esse condutor com a conexão inadequada. Bom, agora vamos a um exemplo de termografia, né, que detecta isso. Você pode visualmente colocar lá, encostar o dedo lá na capa do condutor, ele está quente, né? Mas isso não é uma coisa que se deva fazer. O que tem que ser feito é checar. Desliga aquela carga, aquele circuito, verifica se a seção nominal dele está adequada para aquela carga. Né? E mais ainda, mais além, pode ser aplicada a técnica de termografia, aplicada aí pela IPT Engenharia. E aqui tem uma imagem termográfica que nesse ponto aqui, no pontinho mais vermelho aqui, a temperatura, né, no ponto quente 1, ela está chegando a 95,8 graus. Né? Aqui, essa temperatura, pessoal, ela está elevada em função da sobrecarga. A corrente medida, eu não coloquei a corrente medida aqui, corrente medida, ela está acima da capacidade do condutor. É um condutor de 4 milímetros e está ali com uma corrente, né, de 35 amperes nesse dia que nós medimos. Né? Então, isso aí provoca a sobrecarga, que é o aquecimento do condutor. Por que ele aqueceu? Bom, a resistência dele foi alterada. Por quê? Por que ela é alterada? Ela altera com o aumento da temperatura. Né? E como ele está com seção inadequada, a resistência já é maior. Se ela já é maior, a potência dissipada aumenta. E à medida que a carga fica conectada, a corrente vai provocando aquecimento. E a resistência vai aumentando cada vez mais, a potência dissipada vai aumentando. Então, isso é explicado, né? Por quê? Em função da seção inadequada e da resistência elétrica, né? Que vai provocar a dissipação da potência medida em watts. Pessoal, dessa forma a gente encerra essa aula, né? Uma aula em que eu dediquei a vocês no sentido de mostrar e que vocês tenham argumentos para poder explicar o mau contato em conexões, o aquecimento de condutores provocados por sobrecarga. Né? Utilizei nessa aula 3 livros, né? Na verdade 2 livros e também material cedido pela IPT Engenharia, que eu peço que vocês acessem lá www.iptengenharia.com. Obrigado a todos e fiquem ligados
em outras aulas no nosso canal da Universidade da Elétrica. Obrigado a todos vocês!